Abílio Ferreira Pereira, agente principal, número 132.456, da efetiva da 4ª Divisão. Eu iniciei a minha carreira policial na 4ª Divisão, como ainda me encontro. Iniciei dia 3 de janeiro de 1983, em Torres Novas, na escola. 6 meses após, entrei para a efetiva da 4ª Divisão e iniciei a minha carreira policial. E que é o que o levou a decidir ir para a polícia? Como tinha vários familiares polícias, judiciário, GNR, e então incentivaram-me a ingressar na polícia. E, portanto, a imagem familiar das forças de segurança era positiva, imagino? Sim, claro. Era positiva. Por isso é que eu optei por vir para as forças de segurança. Portanto, foi, quer dizer, não das primeiras, mas já se formou na Escola da Polícia em Torres Novas, que já estava a funcionar em Torres Novas? Sim, já funcionava. Como foi essa experiência? Foi boa. Era o que esperava? Sim, praticamente era o que eu esperava. Foi muito difícil? Não foi difícil. Não era difícil. Portanto, o senhor deve ser um caso praticamente único, porque tem uma experiência logo de início realmente complicada. Pode falar um bocadinho de como foi a sua estreia, como é que o colocam imagino que na 4ª Divisão, quais eram as suas funções e como que se vai deparar no dia, penso que 27 de julho de 83. Exatamente. Nesse dia mesmo entrei, nós tínhamos um mês de acompanhamento com outro colega. Após esse mês, iniciámos a nossa função sozinhos. Então eu entrei de serviço, no primeiro turno, às 7 da manhã, 7h13. O primeiro turno foi à porta, o segundo foi na Torre Brito Belém e o terceiro turno vou para a Avenida dos Poetas. Pode explicar um bocado como é que funcionam os turnos? Fazia os descansos, eram 8 horas e depois descansavam? Não, o turno era de 6 horas. 6 horas. Agora é diferente do que era antigamente. Antigamente eram completamente diferentes. Ou se fazia 4, ou se fazia 3, ou se fazia 8, em cada turno, tudo dependia. Hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia, desse turno é completamente mais fácil e melhor. Mas naquele tempo era assim. Mas como iniciei, 3 dias, porque conheciam nada, e vamos iniciar a carreira policial. Como iniciei o turno. Contando a história. Seria dia 24, 25, foi o seu primeiro, exatamente, a sua primeira patrulha. 25, 26 e 27. Isto o primeiro a trabalhar sozinho. E como é que, antes de passar aos fatos do dia 27, como é que foi aquele convívio com um agente mais experiente? Era uma boa camaradagem que nós tínhamos. Existia uma boa camaradagem. Perante os mais velhos, foi uma boa camaradagem. Foi uma boa experiência. Gostou. E foi, quer dizer, que tipo de vivências lhe transmitiu? Falaram sobre o quê? É simplesmente questões, vamos dizer, normais em 2 colegas, ou fez um esforço de instrução ao senhor com o que se poderia deparar? Simplesmente informativo. Simplesmente informativo. Contava-se, nos 6 horas de turno, contava-se, relatava-se o que se passava. O que ele tinha passado, não tinha passado. O que era, mais ou menos, o que era a vida de polícia. Em si, porque tínhamos sido numa escola e agora, indo iniciar, nós é que tínhamos que ver a nossa carreira, vá lá. E ele incentivou-nos e ensinou-nos mais ou menos o que seria dali para a frente. Estava nervoso a partir dos dias que ia começar, os primeiros dias que ia começar sozinho? Assim, no início a farda pesa muito no nosso corpo. No início pesa muito. Não estamos com aquela vontade toda, estamos a iniciar uma carreira policial. Então, o dia 27 de julho desse ano 83, um grupo de indivíduos com um carro que parece ser que já tinha rondado a embaixada turca ali na Avenida das Descobertas, termina por tentar entrar no edifício. Há aí uma troca de fogo e alguns deles terminam-se por se refugiar dentro da embaixada, sequestrando a várias pessoas, entre elas o filho do embaixador e a mulher. A partir, isso é a primeira hora da manhã, que seria às 9. Era por volta das 10 da manhã. Quando eu iniciei, eu sou rendido lá embaixo, sou rendido no início da rua, na avenida. Depois fazíamos um percurso pela rua acima, passávamos por trás da embaixada
e regressamos outra vez à mesma rua, à mesma artéria, e sentido descendente. E eu faço esse percurso. Como não conhecia a área, eu tinha um bloco e estava a pôr todas as embaixadas que existiam naquela artéria. Quando estou de costas para a Embaixada da Turquia, onde mencionava o nome da embaixada, há um barulho. Um barulho que eu depois mais tarde vim a saber o qual. Quando eu ouço esse barulho, viro para onde vem o barulho, aparece-me uma pessoa que eu já tinha visto, mas que ele vinha com mãos atrás das costas. Não suspeitei dele. Entretanto, quando me rodo para ver o que se passava, o barulho e o que vinha, ele saca da arma atrás das costas e dá a primeira rajada. Com essa primeira rajada, quando dá essa primeira rajada, acerta-me com um tiro num braço. Ora, eu caio, dou uma cambalhota de duas, e quando me arrasto no chão fora, esse mesmo indivíduo que me dá os tiros salta à embaixada. Conforme ele salta à embaixada, eu, como tinha uma mão ainda liberta e podia exercer qualquer tipo de exercício, já no chão, consigo-me levantar. Quando vou-me levantar para me recolher para uma artéria que tinha no lado da embaixada, ele atira-me outra rajada. Dá-me mais uma rajada, acerta então com 4 tiros. Como acerto com 4 tiros, eu caio de cócoras. Quando eu caio de cócoras, vejo um outro elemento que me apontou a arma à cabeça. O segundo indivíduo. Quando ele me tenta apontar à cabeça, eu faço falência com este braço. O braço esquerdo não podia, fiquei sem movimento dele, porque fico junto ao peito. Eu feito com o braço direito, a mim mentalizei mesmo que ia morrer. Isso é sincero, mentalizei, não foi pedir clemência. E ele simplesmente abriu uma cabeça, quer dizer, no sentido negativo, que eu não o faria. E eu fiquei mais calmo, ele vem por trás de mim, tira-me a pistola e o rabo e salta à embaixada. Entretanto, ele salta à embaixada, e o que é que eu faço? Com a minha mão direita consigo sair do passeio e deslocava até o lençol. Arrastei-me até o lençol, onde fiquei postado no chão. Eu já estava no chão, estive no chão. Há um carro que me tenta socorrer, é baleado. O elemento que me dá uns tiros a mim é morto pela entrada pelos guardas turcos. Entretanto, o segundo que não me mata, quando vê o colega dele morto à entrada, então dispara para me matar. Só que não conseguiu, porque da parte de trás estava o guarda turco na embaixada, na chancellaria, neste caso era na chancellaria, que estava a disparar contra ele. Todo no chão, ao desenvolvimento de os 2 carros que vêm a seguir para entrarem na dita embaixada. Esos já são. O primeiro que lhe tenta socorrer é um civil, ou é um carro? Tenta socorrer é um civil, que também é esse civil que é baleado que vai embora, que foge. Vai esse mesmo indivíduo, é o que se desloca à esquadra e vai comunicar à esquadra que está um elemento policial morto em frente à embaixada. Que era, seria eu que estava no chão, sem mexer, a ver todos os movimentos que se passariam ali. Foi quando, então, entretanto, há os 2 carros, um branco e um vermelho, que rebentam o portão e introduzem-se na embaixada. Portanto, o senhor estava em situ no momento inicial da operação. Exatamente. Que é um comando, um grupo de arménios que tenta assaltar a embaixada. E não tem tempo nem possibilidades de informar a polícia. Nada que é fator surpresa. Pois. Porque quem me avisa a mim que até disse fuja é o carteiro que vê o elemento com a arma atrás das costas. Foi então quando me rodo, quando ele diz fuja, que eu vi só o barulho, não percebi que era fuja, mais tarde que cheguei a saber. E ele, então, quando eu rodo, porque eu estou frente para a estrada, quando eu rodo em direção a ele, o barulho de onde vem, ele tira automaticamente a arma atrás das costas e dispara, simplesmente. Portanto, o senhor quase que nem teve tempo a nada. Zero, absolutamente. Porque eu fiquei com este braço imobilizado, já não podia fazer mais nada. E que é o que imaginou? Porque não lhe deu tempo a... Quer dizer, que é o que imaginou quando leva o primeiro tiro e vê os indivíduos? Porque ali são pistolas metralhadoras que lhe podem... Assim, aquilo é tão rápido, porque é só um elemento. Naquele procedimento é só um elemento. É o que me dá a rajada e é o que salta a embaixada. Dá-me a primeira rajada, não é? E salta a embaixada. Quando eu vou fugir para o outro lado, ele já dentro da embaixada dá mais outra rajada, é quando me aparta a vermelhos e correios. Quando eu caio postado no chão.
Quando eu caio de cócoras, fico de cócoras ainda consciente, estive sempre consciente. E aqui olho para o lado e vejo outro elemento que vem, porque eles, suponho eu, eles vêm nos carros, ficam da parte de cima da embaixada, um vem para a parte da frente, atrás de mim, e o outro vai dar a volta à embaixada. Ora, vão se encontrar os dois naquele ponto na própria avenida. Então, mais tarde é que vêm os carros para se introduzirem todos na embaixada. Eles não vinham nos carros, portanto, esses dois indivíduos. Estes dois não vinham a pé. Um vem atrás de mim, que é o que está aqui a avisar, é o que me dá as rajadas, e o outro vai para o outro lado. Que eu possivelmente devia ter passado por mim, porque eu tinha dado essa volta. Ele deixou-me dar a volta, de certeza, e deixa-me descer. Ou então, no momento, aí é que já não sei. Sei que me apanha ali, ele é que é, e leva. Depois dali, olha, desculpe, quando já leva o primeiro tiro e a outra rajada e vem esse outro o elemento, efetivamente, qual é a sensação, as primeiras ideias que lhe passam pela cabeça quando ele está a apontar e pronto? Pensei que ia morrer. Mentalizei mesmo que ia morrer. Quando vejo o elemento com a arma apontada à cabeça, depois de ter levado os 5 tiros, todo de cócoras, não faço nada, não consigo fazer nada. No momento que eu vejo o indivíduo com ela apontada a mim, mesmo mentalizei mesmo, vou morrer. Foi a única, nem deu para pedir clemência, nada, foi só, o único que vou morrer. E que é o que sentiu quando viu o gesto do assaltante? Alívio, quando eu, a banda que eu pensei, a dizer que não me mataria, provavelmente, não há diálogo, senti-me aliviado. Portanto, quando me senti aliviado, quando eu salto a embaixada, eu arrasto-me para o chão e atiro-me para a estrada. Portanto, a partir daí, depois, o senhor já vai ser resgatado? Ainda leva rajadas dele e o tal civil, porque ele sabe, na mesma maneira pensar, que o colega dele está morto à entrada, ele de certeza que ele não perdoaria, que não estava. Mas como eu não sabia, o que é que eu pensei? Que estava tudo lá dentro, encantado da vida. Só depois que eu vi o colega dele morto à entrada, então é que ele dispara contra mim e contra a pessoa que passou ali no momento que me queria socorrer. Portanto, o outro elemento já tinha sido baleado, abatido, praticamente no mesmo tempo, um pouco depois de... Sim, logo que ele salta a baixada da segunda rajada a mim, o turco dá-lhe os tiros e ele é abatido logo no momento. E quanto tempo é que demora a aparecer as primeiras colegas seus? Esse eu não ouvi nenhum. Porque essa dita pessoa que foi comunicar à polícia, né, foi comunicar. Entretanto, estava lá e vieram em auxílio. Mas passam os bombeiros passam por acaso e vêm aquilo a parar e metem-me na ambulância e transportam-me para um hospital. Mas acidentalmente? Acidentalmente, que eles não foram chamados. Portanto, já não vê ou não está presente quando efetivamente os indivíduos ocupam a embaixada, quando chegam os seus colegas para cercar o edifício e tudo o que se desenrola depois, que é a detonação de um andar, mas um dos seus colegas, quando é que soube que um dos seus colegas seria morto pouco depois? Pouco depois. Eu sou a única, eu assisto através do portão. Que é quando eles tentam o resto, os 4, ou 5, os 3, que rebentam o portão para ser introduzido na embaixada. Neste caso, depois entraram na residência. A pergunta que me foi feita do outro elemento que o polícia pega. Esses estavam em entrega de credenciais, quando vêm no auxílio, e pelo que cheguei a saber, ele e a esposa tinha trabalhado lá, na embaixada. Ora, conhecia a embaixada. Portanto, que eu sozinho não disse nada a ninguém e introduziu-se por um sítio que eu conhecia dentro da residência. Houve depois críticas na imprensa e por o modus operandi da polícia, nomeadamente por este polícia ter entrado sozinho. Sozinho, porque não me disse nada. Que eu pensava que aquilo seria um assalto. E supõe-se um assalto banal. Portanto, o senhor também, porque já tinha acontecido situações próximas, não tão graves, em Portugal e em outros lugares, não é? Nomeadamente, salvo erro, havia poucos meses tinha acontecido um incidente também que foi morto um elemento de palestiniano da OLP a mãos de um grupo rival no Algarve, e o governo aí tinha sido muito criticado porque o senhor, parece ser que por recusa pessoal, não tinha escolta,
e foi morto a tiro na entrada de um hotel. E depois, isto também se podia relacionar com a atitude do governo depois de mandar entrar mesmo com reféns aos grupos de operações especiais, que também foi quer dizer, criticado. Não sei se era consciente desse risco, de que tem na memória que havia antecedentes desse tipo de... Não tinha conhecimento de nada. Porque era o que a polícia que tinha, não tínhamos nada, era muito novo. Não tinha. Tanto que o OEI é a primeira vez que sai. É a primeira vez que é tudo. Foi a primeira atuação com o OEI. Efectivamente, tinha sido criado, sabia, salvo erro, no 79 e a sua primeira... 83 foi a primeira incidente que eles tiveram. Foi em 83 na Embaixada da Turquia. E depois, quer dizer, depois, um tempo depois, já no hospital, já informado de tudo o que tinha acontecido, da morte dos indivíduos, porque parece ser que um deles foi morto depois, conseguiu fugir ou morreram todos Não, morreram todos juntos. na explosão? Na explosão morreram todos, ficaram todos pequenos, queimados. Sim. E mais o agente. O agente e a esposa do... A esposa não, a esposa vai morrer ao hospital. O filho levou com um estilhaço de uma granada, estava ao meu lado no hospital. Estamos dois numa cama e ele noutra. Estamos separados para a polícia. A esposa é o comissário Baix, na altura que tira ainda com vida. Isso já... Termina por falecer depois a causa dos ferimentos. Sim, sim, sim. E depois, quando já arrefece um bocado a situação, o senhor está no hospital, porque, quer dizer, levar 5 tiros, mesmo que não sejam partes vitais, pode dizer onde que um foi no braço, os outros foram nas partes inferiores do corpo? Tenho um no braço, aqui, e tenho outro através nas nádegas de um lado do outro e nas pernas também de um lado do outro. São 10 buracos na totalidade. De entrada e saída? Entrada e saída. Porque eu tenho aqui 2 que entra aqui na nádega e apanham metade da nádega aqui. Sim. E atravessa de um lado ao outro. Portanto, mas não correu risco, depois de todos os problemas, a sua vida? Não. Felizmente não. E como é que, quer dizer, como é que encara depois, com a cabeça um bocado mais fria, o que tinha acontecido? Esse é um bocado, isso é complicado. Foi um pouco complicado a iniciação, vá lá, um pouco complicado. Qualquer pessoa que me aparecesse de mãos atrás das costas, para mim era tudo dúvida, era o que se punha em mim. Qual foi o comportamento, por exemplo, foi visitado pelos mandos, pelos comandos da polícia? Sim, foi visitado. O comandante-geral foi visitado. Houve algum tipo de acompanhamento nesse episódio pós-traumático, digamos, na altura? Não, o acompanhamento não foi grande. Não. Quanto tempo teve? Eu tive 25 dias hospitalizado. Após 25 dias, um excelentíssimo doutor deu nota para todos os devidos efeitos. Estava apto para trabalhar. Portanto, depois de 25 dias e dessa experiência, voltou outra vez à rua? Não voltei porque o chefe que estava na minha esquadra não me autorizou que eu fosse para a rua. E meteu-me no serviço burocrático. E demorou quanto tempo em voltar outra vez a fazer atividade normal? Tive mais ou menos 8 meses. Mais ou menos. 8 meses ou um ano lá. Após isso, então iniciei. Como é que foi a reação dos seus colegas quando se reincorporou? Muito boas, estavam ansiosos que eu chegasse. Éramos tudo aquilo, eu digo, era uma família. E continua assim, acho que continua assim. Eu acho que antigamente seria mais, porque nós estávamos mais unidos, sei lá, dormíamos nas camadas, tínhamos aquilo, raramente eu sou dos Chaves. Eu para ir aos Chaves tinha aqui com 4, 5 dias, tinha aqui com 2 meses, só tínhamos um pouco quinzenal. E pronto, e era aquela união que nós tínhamos, aquela camaradagem, aquilo tudo. E era uma família mesmo, era mesmo uma família, como foi sempre. E quando regressou à rua, quer dizer, o senhor ficou com, quer dizer, marcas, está a dizer que tinha certo receio de... Isso foi antes de eu ter aquela pausa. Foi quando disse ao doutor, eu não posso ir para a rua porque se não vejo alguém com a mão atrás das costas. Porque eu tenho tudo na minha cabeça e tenho lá do que se passou comigo. E ele disse que era impressão minha que isso passava. E era isso, por isso é que o chefe direito... Não estava tão seguro de que fosse tão simples, não é? Sim. O senhor falou pessoalmente com ele para lhe explicar qual era a situação? Falei quando ele me deu alta, que eu disse que não estava em condições. Ele mete-me em cima de Marquesa, dá-me 2 palmadas nas pernas e diz que estava apto para todos os serviços.
E o seu chefe, que é o que lhe disse? Depois o meu chefe direto disse, não estás já para iniciar a patrulha. Vais para tal parte e fica assim. E quando foi de novo à rua, foi sozinho? Sim. E como é que foi, onde é que foi colocado e como é que... Fui colocado na esquadra mesmo e iniciei com os outros, sozinho, encantado. E voltou a passar pela frente da Embaixada Turca? Sempre fazia um serviço, encantado. E qual era a impressão? Nenhum. Era um dia normal. Passou-se tudo se passou. Chegou a ter a oportunidade de falar ou de agradecer aquele civil? Era um senhor dos Correios? Ou... Eu cheguei a vê-lo uma vez, agradeci, mas foi porque ele depois, entretanto, ele sai daquela área, nunca mais o vi. Só o vi uma vez. Foi quando ele me disse que tinha visto o vídeo lá e foi ele que me disse que fuge. Foi ele que disse que o senhor estava morto ou quase morto? Não, quem disse que estava morto foi o carro que me tenta socorrer, que eu estou no chão. Como eu estou no chão a olhar para ele, ele viu-me e como é baleado, vem ter cá embaixo e diz... Não parou? Não, eu nem saí do carro, fugiu. Como o carteiro quando me vê, ele vê aquilo tudo e vai embora também. Pois. Claro que não é fácil. Nunca lhe passou pela cabeça sair da polícia? Não, por acaso não. Por acaso não. E a sua família, como é que geriu isso? Esses sim, diziam que passei. Eu disse, não, isso acontece, o que é que aconteceu não quer dizer que acontece com os filhos. Já que vim, tenho que seguir. Eu gostava mesmo. Depois abracei mesmo a polícia com camiseta de membros. Eu gostei. Tanto que estou aqui. E nunca saí da área, da mesma área onde estive e onde estou. Dali só para fora. Caso gostei e gosto. Como é que, voltando um bocado à volta dessa sua vinda para cá e já contornando o incidente, como é que era a vida de uma pessoa que vem de longe, de Chaves, me está a dizer? Sim. Como é que era a sua vida e a dos seus colegas que também eram de outras partes que não Lisboa, aqui? Em termos de habitação, em termos de organização do tempo? Dormimos em camaradas e a nossa vida era essa. Camarada para o trabalho para a camarada. E quando temos as nossas folgas, iríamos até o Natal. Era o que a gente fazia no dia a dia. E o convívio com os outros colegas, por exemplo, para lazer ou outro tipo de coisas? Sim, tínhamos uma mesa, na altura tínhamos uma mesa e era onde a gente tomava as refeições todas. Desde o pequeno almoço e o jantar. E desculpe que lhe pergunte, o ordenado era bom. Era aceitável? Não era assim grande coisa. Dava para sobreviver. Na altura ainda não tinha família? Quero dizer... Não, na altura era solteiro. Ok. Na altura era solteiro. Na altura ganhava-se uma média de 25, 30 contos. Pagava-se camarada e pagava-se a refeição. A camarada também tinha que... Era um valor... Sim, pagava-se. Sim. Era pouco, mas pagava-se. Como tudo. E depois disse que, quer dizer, nessa mesma altura, mudando de assunto e o convívio também com outros polícias, já há mulheres dentro da polícia. Havia mulheres na sua esquadra? Muito pouco. Na minha esquadra não havia mulheres. Não? Não. Havia muito pouquinho. Quando eu vim para cá, só existiu na Secretaria. A pé não havia ninguém. No meu tempo. E entrávamos por turno aos 10, 12, que entrávamos por turno. Portanto, quando é que começa a conviver com colegas femininas no corpo? Isso é mais tarde, muito mais tarde. Eram poucas ainda? Eram poucas. Estavam na secção de trânsito, noutras coisas, não estavam... Sim, não estava ali na nossa área. Na nossa área, como eu dizia, havia duas muito mais velhas que estavam na Secretaria. As primeiras, praticamente. E eu não tenho certeza quando é que começou a abrir o concurso mesmo para femininos. Foi, quer dizer, houve dois, em 72, 73, parou, fechou, e depois acho que o seguinte, acho que 80, 81, não me recordo exatamente. Pois, porque eu não tinha contínuos. Por isso, eu vim para cá em 83, não me lembro de escolas, de mulheres, eram de homens sempre grandes, mas eram homens. Por mais tarde, não sei precisar, se foi 88, 87, não sei, quando fizeram mesmo uma escola de mulheres. E a partir daí, as suas funções, depois quando já recuperou a normalidade, sempre foram na rua, desenvolveu diferentes funções policiais? Estive na rua,
depois fui para as brigadas, depois das brigadas vim outra vez para a rua, depois fizeram um convite para ir para a divisão, para conduzir um carro que era um comissário. E cheguei a conduzir. Quando diz que as brigadas, está a dizer as brigadas de... Era antigamente chamava brigadas especiais, que era um grupo de elementos já civil que tínhamos e que iniciamos, chamávamos brigadas especiais, que iniciou-se... Qual era a função exata? Que era o que... Era um casal ventoso, praticamente, propriamente dito. Portanto, estamos ainda na década de 80, no mundo. 84, 85. Aí o problema das drogas em Portugal era gravíssimo. Gravíssimo, o casal ventoso era gravíssimo. Não sei se chegou a ser o maior mercado de drogas de Europa. Sim. Portanto, o senhor, digamos que estava a civil nessas áreas. Andámos a civil, sim, senhor, nessas áreas. E qual é que foi a sua experiência sobre... Muito boa também. Sim. Boas recordações. Boas imagens, como tudo. Como é que eu digo, serviço de polícia. Apanha-se de tudo. Os bons, os maus, tudo. Portanto, o senhor não pediu ir para as brigadas? Não, fizeram um convite. Eu aceitei. Aceitou porque a polícia tem o costume de aceitar o que se lhe oferece? Não, ou posso porque... dizer que não. Eu gostava, porque, como é dizer, somos novos, já temos o sangue na guerra, queremos realmente mostrar o que valemos. E o que sabemos também. É consciente de que esse tipo de atividade é mais perigosa que um todo que o senhor sofreu, que é o mais grave, é uma patrulha normal? Muito mais. E estamos a lidar com altos traficantes. Como é que recorda a situação da cidade e dos toxicodependentes? Como era aquele ambiente que era um assunto de alarme público? Uma miséria. Não tem de que miséria. Estava só concentrado em Casal Ventoso ou havia estava... Era a nossa área, é assim, nós tínhamos a nossa área toda, mas mais concretamente era o Casal Ventoso, não era? Que era o centro das intenções, era onde se traficava tudo, onde se vendia tudo. Era onde se vendia tudo. Tudo que se roubava cá fora era tudo depositado lá dentro. E como é que, quer dizer, na altura, não somente era perseguido o tráfico, também era punido o consumo, certo? Claro. Portanto, teriam enorme trabalho. É exatamente como é agora, era punido o consumo. E que situações com as que se deparou? Como é que funcionava esse submundo na cidade? Onde que, sabe de onde que vinha a droga, conhecia aos traficantes, como era a logística da venda, da guarda, naquela zona? Imagino que teriam uma noção, estariam instruídos como é que é o modus operandi dos senhores para combater esse tipo de práticas? Era no início, sabia-se mais ou menos como funcionava, porque nós para entrarmos propriamente dito dentro, no centro do Casal Ventoso, não era fácil. Então, digamos que era como uma subsidiária sem lei. Exatamente. Ou havia uma outra lei, uma lei paralela? Não, quer dizer, lei não, era a mesma, não é? Mas entrar-se ali dentro não era fácil. Não era fácil porque aquilo era um bairro muito problemático, com ruas muito estreitinhas, e nunca se sabia, nem se sabia, onde podia vir um tiro de qualquer lado. Era habitual que houvesse esse tipo de incidentes? Entre eles havia. Com a polícia? A polícia era por fora, andámos praticamente por fora. Mais tarde é que se entrou mesmo em força dentro do corpo Casal Ventoso. O senhor esteve nessa mesma altura, quando se intentou... Quando entrar em força, já, porque depois as brigadas começaram a aumentar. Nós iniciamos, mas depois começou a aumentar com muita gente. E depois, pronto, era diferente. Eu depois quis sair, porque depois também era casado, tinha um miúdo, entendeu? Eu disse, não, isto chega para mim, já levei 5 tiros, isto para mim chega. Tinha consequências para si, quero dizer, em termos de segurança pessoal, além de fora do trabalho, quero dizer? Sim, em princípio sim. Porque depois tinha a minha esposa, a minha esposa principalmente, não sei se está a ver, não estava... Era aquela baixeira sem caras não sei, nem sei se entra. Na patrulha, pronto, é aquela, pronto. Na patrulha, agora é ali, estão mesmo a meter na boca toda. Éramos 3 no meu tempo, éramos 3 por turno. Acham que os vizinhos e o pessoal que lá já les conhecia? Imagino que teriam que trocar de... Também, quantos anos é que esteve nessa atividade? Quanto tempo? Estive 2 anos e meio, 3.
Faria sentido também que trocassem para que não fossem facilmente reconhecidos. Sim. Mas é assim, isto, aquilo é. Eu pessoalmente não ia dizer, não trocava. Porque a gente não era aquele grupo, era aquela equipa. Ou aquela outra equipa, então os futuros. Teve que aprender, imagino, coisas novas. Lógico. Porque isto na presidência sempre a aprender. Sempre. Situações de risco, situações de... Como atuar. Isto depois depende qual a sociedade que temos, que enfrentamos, que não temos. E quando lhe fizeram esse convite, teve alguma, além das indicações gerais que imagino que teria, algum tipo de, quer dizer, de treino, alguma coisa especial para o habilitar? Não, no início não. Não, porque estamos a iniciar. Aquilo foi iniciou-se, fez-se um grupo, vamos trabalhar, à civil, vamos fazer isto, temos isto, temos um chefe, temos um comissário, pronto, e é assim que vamos trabalhar. E fomos trabalhar assim. Depois, consoante o tempo, foi-se melhorando, como agora. Em termos de, quer dizer, de armas, este tipo, era a mesma exatamente que tinha no serviço normal? Sim, é mesmo. E tinha algum, quer dizer, suplemento no ordenado não, relativo? Nada. De risco? Nada, zero. E já deparou com alguma situação nesses 2 anos e meio, mais ou menos, de risco? Algum. Sim? Quer se lembrar de alguma situação em particular? Ou... Vou muito agora, não queria assim muito falar nisso. Peço desculpa, mas assim... É um assunto complicado. É complicado. Imagino que terá visto tanto, quer dizer, pessoas em situações graves, não é? Porque nessa altura... Sim, nessa altura era muito complicado. E como é que os vizinhos, quer dizer, os vizinhos que são moradores dessa área, que está, vamos a dizer, quase ocupada por esta atividade, como é que vivem com essa situação, como é que convivem com estas pessoas que fazem essa atividade, que são pessoas que têm algum risco, e com os agentes da autoridade ou com a autoridade policial, que são os senhores? Qual é esse... Connosco no Estado. Não tinha relação? Não, necessariamente não. Nós éramos os mortos da vida. Portanto, vocês... Ou que a gente tentasse lá entrar, havia logo alguém a comunicar que nós que entraremos. E eram os próprios vizinhos? Imagino que estariam envolvidos no próprio assunto ou coacionados por... Direto ou indiretamente estariam envolvidos. Não é? Causar problemas ali, indiretos, para que a polícia tivesse que vir por uma questão acidental, imagino que não seria muito bem vista pelas pessoas que controlam o negócio das drogas. A gente entrava lá, não. Claro que não. É complicado. E voltou à rua ao serviço normal por vontade própria? Por vontade própria, sim. Não tem por vontade própria. Vim outra vez para a minha área onde estava. Que depois de lá está, tive outra vez outro convite, veio como motorista para a Brita. E nisso teve, depois já dessa experiência nas brigadas, os colegas que foram a lhe substituir, outros colegas da sua esquadra que vieram a fazer aquele serviço que já tinha deixado de fazer, alguma vez lhe perguntaram como é que é, estou a pensar a me participar nas brigadas, e como é que descreve o que foi aquilo que o senhor já diretamente não participou, mas se viu? Sim, o que eu dizia é arriscar, é uma vida arriscar. Isto é bom para um elemento solteiro, é o que eu dizia. É bom para um elemento solteiro e para novo. Queira. Ele dizia. Porque, caso contrário, não era assim muito. É uma atividade estressante. É isso. E depois o que Casal Ventoso veio a ser, e o esforço policial nessa zona, nomeadamente da sua esquadra, o que veio a ser depois já de que o senhor já não estava envolvido naquilo, como é que foi? Foi duro? Foi complicado? Quer dizer, o mundo da droga, já depois do seu serviço, do senhor já ter saído do serviço? Não, normal, sexo não é vida normal. Mas foi aumentando o número de polícias atribuídos a essas funções? Sim. Depois, claro que depois foi evoluindo, não é? Depois foi havendo mais meios e entraram mais gente. Quantos seriam, mais ou menos, no início? No início? Na altura já havia para umas 4 ou 5 brigadas. E são compostos? Cada 3, para 3, 4. E depois... E como agora, hoje é muita gente. Hoje o Casal Ventoso, por sorte, já é algo bastante diferente daqui. Há outro crime. É.
há outro crime. Como não há o casal Ventoso, há outro crime. E que outro tipo de ocorrencias é que o señor se deparou neste tempo que esteve a facer patrulla nas ruas? Todo tipo de ocorrência. Todo tipo de ocorrência. É assim, a polícia apanha todo tipo de ocorrência. Andando na rua, sujeito. Qual que seja. Roubos, tudo. Violência, doméstica, tudo. É tudo. E como é que se encara esa situación, nomeadamente unha situación de denuncia de violencia doméstica? Assim, encara-se com naturalidade. Temos a classe seguimento às coisas. E estamos cá por isso mesmo. Para ajudar. Isto é uma livre maneira de pensar. Acha que é algo quer dizer, habitual? E foi máis habitual, foi menos habitual, agora é máis habitual, é menos habitual? Não, ese tipo de ocorrencia? Agora é mais habitual, antigamente não era tão divulgado. E Antigamente até se metia e ninguém dizia nada. Pois. Não se queixava. Portanto, o señor acha que é máis visível, non máis... Sim, mais visível. Mas de longe. E o direito de queixa. E a vontade que as pessoas têm. Não é como era antigamente. Tenho a certeza, que é uma mesma decorrente destes tempos todos. Desde este tempo policial. Tudo que vai aumentar gradualmente. E em relação, houve outros episódios neste tempo que o señor ainda é polícia, não é? Lembra-se daquele episódio da luta sindical e dos secos e molhados? Isso lembro perfeitamente, era novinho ainda. Era novinho ainda. Quando... E ainda andei lá no mar. Lembra-se qual era a súa opinión na altura, como foi contactado, se é que foi contactado, a información que tiña dos propósitos de sindicalização no inicio? Era para melhor. Sim. Pensaríamos sempre que fosse para melhor. E que foi. Não é o que a gente desejaria, o que desejamos, mas foi uma boa iniciação. Foi bom. Existia o sindicato. Lutamos para isso a fazer. E recorda-se onde que estava ou como é que viveu aquele incidente que aconteceu desde a Voz do Operário ao Terreiro do Passo, com colegas a largar água uns contra os outros, os cães? Muito complicado. O senhor estava de serviço, estava na manifestação? Eu estava de folga. Estava de folga? Esteve lá? No meio, porque todos éramos aqui, éramos uma enchente, éramos muitos. Portanto, o senhor veio na manifestação a pedir o direito sindical? Exatamente. E como é que o senhor e os outros seus colegas encararam a presença dos outros colegas que iriam intervir e acreditavam mesmo que ia acontecer isso? Não acreditávamos. Tanto que foi uma manifestação pacífica. Claro que não é fácil para o Estado do lado de lá e não é fácil para o Estado do lado de cá. Estávamos todos, no fundo, por uma causa só. Só que eles estão na missão do serviço deles. Tem que ser. E nós estávamos como manifestantes. Tivemos que encarar. Por isso ninguém partiu para a violência. Portanto, seria inconcebível que os seus colegas de serviço se recusassem a usar a força? Claro. Tinham que usar. Eram obrigados a usar. Que é o que sentiu? Qual foi a impressão, o que sentiu durante esse episódio e depois? Eu, na minha maneira de pensar, eu senti uma união. Uma união de polícias. Independentemente do outro estar de um lado e de nós estarmos de um lado e do outro. Senti união em parte a parte. Éramos unidos. E fomos, sempre. Essa união fez com que chegamos até então. Onde están agora Agora, pegando nesse assunto, na actualidade já non há dois sindicatos, há unha diversidade dentro do corpo da polícia relativamente grande. Que opinião lhe merece isso? Não faço comentários. Não faz comentário? Não faço nada. Tenho uma opinião formada. O senhor já tem uns 35, 36 anos de serviço. 37 anos, desculpe. 37 anos de serviço, já viu muita coisa, padeceu bastante. Algumas situações, quer dizer, de participação em áreas urbanas, neste caso, a experiência de Casal Ventoso, realmente complicadas. Quer dizer, que leituras ou que aprendizagens
gostaria de dar aos seus colegas que às vezes também se deparam com situações que não sendo análogas em algumas áreas, quer dizer, urbanas, em situações também complicadas? Que recomendações da experiência pessoal que lhes diria a esses mais jovens que estão agora em serviço? Nos tempos que correm, que neste preciso momento, tem que se agir com os pés bem assentes na terra. Caso contrário, nós é que somos os punidos. Falta-nos força. Falta autoridade. Autoridade. Mas não é uma situação, vamos a dizer, não são situações novas. Digamos que são coisas que, porque mesmo que sejam situações diferentes, os senhores também se depararam com coisas parecidas em, quer dizer, áreas onde a autoridade, a situação da polícia não é precisamente confortável, como por exemplo no Casal Ventoso, no passado. E o efetivo também é pequeno. O efetivo é pequeno. Não temos elementos na rua. Só por aí entramos 2, 3 por tudo. Acha que as condições de quando o senhor entrou, vamos a dizer, já nos anos 80, mediados dos anos 80, que já tenha uma noção mais ou menos como o que é a polícia, quais os seus limites de efetivos, quer dizer, com o que se pode contar, com o que não se pode contar, acha que a polícia hoje é muito diferente que há 30 anos atrás? Muito. Em que melhorou e em que piorou? Havia respeito perante o cidadão e perante a polícia, onde agora não há respeito. Acha que perdeu essa... Muito. E alguma coisa que tenha melhorado? Na polícia? Sim. Em termos de formação, em termos de equipamentos, em termos de obviamente, isso. Condições laborais. Sim. Mudou completamente. Claro que mudou. Antigamente era um pouco chato. Não, agora é até perante os oficiais e superiores hierárquicos há uma convivência completamente diferente do que era antigamente. Que já é diferente, que estes já são formados numa instituição própria. Ainda o senhor, quando esteve no início, ainda foi comandado por militares em comissão. Era diferente a relação? Era completamente diferente. Sim? Completamente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada, absolutamente nada. No trato pessoal, na forma de... O convívio entre graduado e agente era completamente diferente do que é agora. Agora há mais abertura, há mais tudo. É completamente diferente. Para melhor. E em termos gerais, acha que quer dizer, ainda lhe falta algum tempo para terminar o seu... É assim, eu já tinha tempo há muito tempo. Sim. Não me deixo ir por causa da idade. Sim. Eu estava a contar este ano, mas para o ano, de certeza que vou, para o ano faço 60 anos. Fiz 59 anos, dia 6 de maio. Pois aqui há pouco tempo, portanto, os parabéns atrasados de menos de um mês. Muito obrigado, mas é isso. Estou com os 60 que vou mesmo. E então, olhando para trás... Olhando para trás com 51 anos e tinha-me ido embora. Com 51? Com 51, 52 tinha-me ido embora. Se voltasse atrás, teria... Atrás, exatamente. Porque antigamente a gente ia com 55 anos de idade, ou 36 anos de serviço. Agora tem que ter as duas coisas. Com as duas coisas, eu vim para cá com 22 a fazer 23. Tive azar. Tem que sair mais tarde. Pois. Tem que sair mais tarde. E olhando para uma retrospectiva, com que diria, com que impressão, com que sensações fica de todos esses anos dentro desta instituição que é a PCP? Não, foram bons. Não tenho nada a reclamar. Gostei e gosto. Não tenho nada a reclamar. Saio da PSP de cabeça erguida. De dever cumprido. Vai ter saudades? Acha que vai ter saudades? Assim, não sei. Assim, saudades sempre se tem, que são muitos anos. É uma vida inteira nisto, não é? Mas claro, também já estou um bocadinho farto disto, desculpa dizer, mas já são muitos tempos, já vê se cruzamos um bocadinho a vida enquanto podemos, enquanto conseguimos caminhar. É isso o direito que acho eu que tenho que ter, direito, como todos nós. É descansar um pouco agora para nós e para todos com quem nos rodeiam. Além de a si próprio, isto que estava a dizer, que podia ter-se reformado, refeito a vida há algum tempo,
e imagino que também a sua família, que deve ficar bem preocupada quando 3 dias depois do início do trabalho é baleado. Acha que esta entrega ao serviço e à PSP tem prejudicado a família? Tem prejudicado? Não, porque eu terça-feira para o pé de mim não está nada prejudicado. Terça-feira para o pé de mim não regressei à terra natal, porque cá fui para si e fiz a minha vida cá, como tenho feito 80. Não acha que viveram algum tempo preocupados? Ou... Isso, a preocupação existe sempre. Sim. Aparentemente, quando você sai de casa, existe sempre a preocupação. De pai, de filho, de mulher, existe sempre a preocupação. De regresso a casa, porque o serviço de polícia é mesmo assim. Tem-se horas de sair, não tem-se horas de entrar. Sai-se, não sabe se a cara entra.